Olá, amigos e clientes da Divulga Mais. Estou aqui gravando este áudio para explicar para vocês sobre posicionamento do seu site nas buscas do Google. Muitos clientes, muitas empresas parceiras têm muita dificuldade em se posicionar da maneira correta no topo do Google. E ao mesmo tempo, outras estão em primeiro lugar, mas não têm vendas ou um número expressivo de vendas pelos números de busca que o Google tem. Então, você precisa entender que o algoritmo do Google passou por muitas mudanças, no decorrer desses anos, e principalmente nesses últimos 2 anos existiram muitas mudanças drásticas e acabaram colocando muitas empresas nas primeiras posições, mas ao mesmo tempo ficam nas primeiras posições regionais, ou seja, apenas na cidade a qual o site pertence, tá? Então você precisa entender todas essas diferenças que foram agregadas para você ter um melhor resultado, melhores resultados, com o Google estando nas primeiras posições. Se você ainda não está, eu também vou explicar como você vai chegar lá. Vai chegar lá de uma maneira correta, tá? Peço apenas que tenham paciência, porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu sei fazer, mas para explicar eu sou terrível. Se eu fosse professor, acho que eu não iria conseguir ganhar dinheiro, porque, olha, é muito complicado para mim estar explicando as coisas, tá? Então, tenham paciência, porque eu vou explicar da maneira mais simples possível para todos poderem entender. Só que o áudio, vai acabar ficando um pouco longo, mas vamos lá, porque eu acho que assim, pelo benefício que vocês vão ter, eu acredito que compense estar ouvindo esse áudio aí até o fim. Hoje eu quero tratar de 4 pilares que são os principais para você ter um bom desempenho do seu site nos buscadores, que são: o primeiro pilar que eu vou tratar vão ser palavras-chave e os tipos de busca, tá? Então eu vou falar esse pilar. O segundo pilar são as meta tags, que são aí uma linha de programação. Eu vou falar um pouco, porque isso não mudou muito, porém tem muita explicação na internet que você vai conseguir localizar. Mas é importante que você saiba onde ficam as meta tags no seu site e para que elas servem. O terceiro pilar que eu vou falar hoje é sobre o novo algoritmo de regionalização que o Google implantou faz algum tempo. Isso é o que está dando muito problema em sites que estavam no primeiro lugar e tinham muitas visitas, e hoje continuam no primeiro lugar, mas não tem visitas, e as pessoas não sabem o que aconteceu e o porquê que elas estão no primeiro lugar e não tem vendas, sendo que antes tinham, tá? Na realidade é uma alteração que teve no algoritmo, que chama-se alteração de regionalização, que é o que está causando esse impacto negativo aí nas suas visitas. E impactos positivos de alguns sites que também subiram de posição, mas subiram sem saber o que é realmente ter vendas por estar em primeiro lugar no Google. E o quarto e último pilar que eu tenho que explicar para vocês, que é muito importante, é sobre taxa de rejeição e o botão voltar do navegador, tá? Esse último pilar é muito importante, inclusive num dos softwares que a gente tem, que é um software gerador de tráfego, que ele serve para aumentar o posicionamento. Muitos clientes me perguntam por que a taxa de rejeição sobe. Então eu vou estar explicando nesse áudio também, tá? Primeiramente, para quem não me conhece, o meu nome é Fabrício Pedroso. Eu sou sócio proprietário da empresa Divulga Mais Publicidade e Marketing. Já estamos no mercado há mais de 20 anos trabalhando com marketing digital. Temos diversos softwares para divulgação em massa na internet. Temos aí nossa página do Facebook, para quem quiser curtir ela, Divulga Mais Net. Nosso canal do YouTube também, tá? É onde eu vou estar, inclusive, postando esse áudio, e pode ser até que eu faça algum vídeo com ele, apenas colocando uma imagem no caso do YouTube.
Mas ele vai ser apenas um áudio, tá? Eu não vou fazer o vídeo dessas funções, até porque eu não quero que você siga o passo a passo. Eu quero que você entenda o funcionamento para você colocar em prática no seu site e ter aí a melhora do desempenho no seu site, tá? Então, o primeiro pilar que eu quero começar a falar são palavras-chave e tipos de busca. Então, normalmente as pessoas, quando vão criar o site, tá? Isso vai estar lá na base do site. Você tem que definir já antes da criação do site qual palavras-chave vão se referir ao seu produto, tá? Normalmente o próprio Google tem uma ferramenta que chama Keyword Planner, ou seja, planejador de palavras-chave. Essa ferramenta fica junto com o Google AdWords, né, que é o dos links patrocinados, que te dão a quantidade de buscas por palavras-chave. Então, por exemplo, eu tenho um software que é o WhatsContacts, que ele é um buscador de contatos regionais e grupos públicos de WhatsApp. Na minha opinião pessoal, eu achei que a palavra mais buscada era WhatsApp Marketing. Então, quem buscava por WhatsApp Marketing iria achar o meu site, né? Mas vendo antes, né, de fazer, na realidade eu vi que a palavra mais buscada era grupos de WhatsApp. Tipo assim, grupos de WhatsApp teria de 100 mil a 1 milhão de buscas, enquanto o WhatsApp Marketing teria de 10 mil a 50 mil. Então, sabendo que a palavra grupos de WhatsApp é muito mais buscada, eu vou construir o meu site citando mais esta palavra, né? Grupos de WhatsApp. Então é importante que antes de você fazer o seu site, você pesquise quais são as palavras relativas ao seu produto ou serviço que você vai ofertar, para você saber quais são as mais buscadas. Sabendo as mais buscadas, na construção do seu site, você vai colocar mais vezes essas palavras, as palavras mais buscadas no caso, tá? Isso vai ser muito importante na parte da criação do site. Nesses dois primeiros pilares, na realidade, ele trata da criação do site, que são as palavras-chave e as meta tags. E nos outros dois pilares, eu vou falar sobre o novo algoritmo e a taxa de rejeição, que isso já faz parte da visita do site. Então, para você entender também essa questão agora, entre criação do site e visita do site, eu vou fazer uma analogia. Em 1984, pessoal mais antigo, a Tostines lançou no mercado brasileiro uma propaganda que dizia: Tostines vende mais porque é fresquinho, ou ele é fresquinho porque vende mais, né? Então, se ele vende mais, então ele está sempre sendo reposto, ele é mais fresco. Então, mas ele é mais fresco e por isso que ele vende mais. Então ficou essa analogia. Para o seu site estar em primeiro lugar, ele precisa ter duas coisas: o frescor, que é a parte de criação do site, com as palavras-chave corretas, com a massa, né, correta, com a textura correta, que seriam as meta tags, e ao mesmo tempo ele tem que ser mais consumido, ele tem que ter busca, tá? Ou seja, para o Google, se o teu site não tem visitas, ele não é bom o suficiente. E se ele tiver visita, mas o conteúdo não for bom, se a massa não for boa, ele também não vai ter um bom posicionamento. Então, para você estar em primeiro lugar no Google, você tem que construir um site certo, com as palavras-chave certas, com as meta tags certas, e precisa ter visitas, né? E aí que vem a sacada desse software que eu vendo, que é o gerador de tráfego, que ele vai gerar o tráfego para você ter esse primeiro impulsionamento no caso a venda, né, do Tostines. Ou seja, você vai ter muitas visitas de qualidade para o seu site, com busca de palavra-chave. Eu vou explicar isso mais para o fim do vídeo. Mas aí você vai fechar o ciclo do Tostines com o seu site. Você vai ter um site de boa qualidade e que tem muitas visitas. Então, se ele tem boa qualidade e tem muita visita, automaticamente ele vai estar em primeiro lugar, o que vai gerar mais visitas e mais qualidade, entenderam?
Então, por isso que os sites que sempre estão em primeiros lugares, eles conseguem estar nas primeiras posições porque eles têm muitas visitas. E pelo fato de eles terem muitas visitas, eles estão em primeiro lugar, né? Então, essa analogia do Tostini serve para identificar a questão do posicionamento e de manter-se bem posicionado, né? Então, existem essas duas questões. Dentro da palavra-chave, depois que você sabe quais são as palavras-chave, você tem que identificar o tipo da busca. O que é o tipo da busca? Vamos supor que você tem um blog que está explicando uma receita de bolo. Então você tem lá como fazer bolo de cenoura, certo? Aí tem uma outra empresa que vende massa de bolo de cenoura. Veja a diferença. Um está explicando uma receita, então como fazer bolo de cenoura. O outro site é de uma empresa que vende massa, aquelas massas prontas no caso, de bolo de cenoura. Então, você tem que tomar muito cuidado com o título do seu site, eu já vou explicar isso dentro das meta tags, ao utilizar a palavra como fazer ou como executar tal coisa, né? Porque aí o seu site se refere a um conteúdo de blog, a um conteúdo de explicação. Ou se você vende a massa, você nunca pode fazer a analogia como no título. Deixa eu tentar explicar mais certo aqui o que eu falo. Eu, para explicar, sou complicado. O Google, ele vai que o objetivo do Google, você tem que entender isso. O objetivo dele é trazer ao internauta o que ele está buscando, né? Então, se você digita lá como fazer bolo de cenoura, jamais o Google vai te informar sites de conteúdo de venda, certo? Então vai vir Ana Maria Blog, vai vir receita de bolo todo mundo que pôs receita de bolo, vídeo de receita de bolo. Porque você pesquisou como fazer um bolo. O Google entende que você quer fazer o bolo. Quando você coloca bolo pronto, comprar bolo, comprar massa de bolo, na busca não vai aparecer nenhum site explicando como que faz um bolo de cenoura. Vai aparecer todos os sites de venda. Vai ter venda de bolo pronto, vai ter site de confeitaria, vai ter site de padaria, vai ter site de rotisseria e assim por diante. Sites de vendas. Entenda que o Google dividiu as buscas em duas partes. Uma, quem quer buscar conteúdo e aprendizagem, e outra, quem quer buscar produtos ou serviços. Então, quando você fizer as meta tags do seu site, se o seu site for de conteúdo, você tem que usar a palavra como. Como fazer tal coisa. Aprenda a fazer tal coisa. Se o seu site é de vendas, você não pode colocar palavras como aprenda a fazer, como fazer. Porque e o tipo do site também, né? Porque páginas de conteúdo normalmente são blogs, tá? E páginas de vendas normalmente são e-commerces. Então, o Google vai saber, né, pela tag type, qual é o tipo de site que você está ofertando, né? Então, é muito importante, ao escolher as palavras-chave, além de escolher as mais buscadas, às vezes você vai ver lá que a palavra-chave, no caso, você tem uma empresa que ela faz produtos, no caso ela vende a massa pronta do bolo de cenoura. Então, se você vai colocar lá, você não põe a receita do bolo de cenoura junto, para não confundir o Google. E aí, se o teu objetivo é vender a massa de bolo, você vai ter que colocar as palavras e criar o site como e-commerce, com valor, compre já, com todos os aspectos de e-commerce, para que o Google entenda que o teu site é um site de vendas.
porque ele vai saber o que o consumidor dele está buscando. E isso você também vai entender no terceiro pilar, tá? Que é muito importante, mas vamos por partes. É muita explicação para pouco tempo, porque eu estou tentando fazer esse áudio o mais curto possível. Mas entenda que existe uma grande diferença nas buscas de conteúdo por busca de e-commerce. E o jeito que a pessoa digita a palavra da busca é o tipo de resultado que o Google vai ofertar. Ou ele vai trazer na sua maioria blogs explicando como fazer, ou dependendo das palavras que a pessoa usou na busca, ele vai trazer a maioria e-commerce, explicando, mostrando sites que vendem o produto que a pessoa está buscando, tá? Então você vai ter que agora, nesse ponto do primeiro pilar, além de localizar as melhores palavras-chave para o seu site, definir ele pelo tipo de criação do site, se o seu site é um site de conteúdo, de explicação, ou se é um site de vendas. E isso tem que ficar muito bem definido dentro da criação do site para que você tenha resultados expressivos com vendas, tá? Porque não adianta você estar no primeiro lugar e você não ter vendas. Mais importante é a venda do que o posicionamento. Eu prefiro estar em segundo, terceiro lugar e ter vendas todos os dias do que estar em primeiro lugar e não ter venda, certo? Agora vamos para o segundo passo, né? Que são as meta tags. Meta tags eu não vou nem falar muito. Tem muito conteúdo aí que você localiza na internet. Tem muito conteúdo que você vai achar aí no... Só você digitar meta tags para site, tá? Eu vou falar apenas de 3, que é a meta tag title, né? Título, que é o título do seu site. Normalmente você vai colocar no máximo 40, 50 caracteres e é o que vai aparecer em cima lá, né? Por exemplo, assadeiras para bolo, ou como fazer um bolo de cenoura. O título é uma das tags mais importantes, tá? Que tem. E hoje em dia eu vejo muitas empresas que contratam agências para criar os sites e às vezes no site não tem um título. Gente, criar um site sem uma meta tag título, você está perdendo pelo menos 30% da chance de estar no topo do Google. A meta tag título na criação do site ela é a mais importante de todas. A segunda mais importante é a description, que é a descrição do site, é uma descrição rápida. Você vai usar até uns 200 caracteres e fazer uma descrição do que o teu site é. No título e na descrição, você usar a palavra-chave que você pesquisou no passo 1, a mais buscada, é a coisa mais importante para fazer no seu site. O seu site pode ser o mais simples que for, mas se ele tiver um bom título, uma boa tag description e o conteúdo dele for bom, você tem muito mais chance de estar em primeiro lugar do que um site bonito, cheio de imagens lesco-lesco, cheio de graça, entendeu? Para mim, eu particularmente, o que importa é estar em primeiro lugar e ter vendas. O site ser bonito é assim um bônus, tá? Então na criação do site é muito importante essa questão das escolhas das palavras-chave, da definição do tipo que é o seu site, se é de conteúdo ou de vendas, e daí em cima disso você cria as meta tags, os textos, né, do seu site, logicamente atendendo aí as coerências sobre as palavras-chave. Não adianta você só digitar aquele monte de palavra-chave, também não vai ter resultado. Tem que ser um título de conteúdo, de qualidade. Até o porquê que o Google pede, né? Quando você vai entrar no Google, ele dá as explicações sobre a qualidade do site, que ele tem que ser relevante para o seu cliente, que é o mais importante. Isso eu vou explicar agora no terceiro passo, tá? Mas vamos para... Desculpa, eu vou explicar no quarto passo, que é a taxa de rejeição e o versus o botão voltar do navegador. Agora, sobre meta tags, é só você entrar aí no próprio Google, pesquisar. Inclusive tem ferramentas para gerar meta tags. Tudo sobre meta tags você vai conseguir localizar aí, vídeos explicando tal. Lógico, lá tá explicando, meta tag título, title, né, title, é o título do site.
né? Agora, o que você vai pôr no título, você tem que fazer essa pesquisa que eu passei no primeiro tópico, que é a questão de pesquisar as palavras mais buscadas para o seu negócio, tá? Agora, eu vou entrar na parte já de busca, tá? Então, a construção do site é isso que você precisa fazer, que foram esses dois primeiros pilares: palavra-chave, tipo de site e meta tags. Construiu isso, o corpo do site, as imagens e todo o restante, a sua massa Tostines já está pronta. Agora você precisa ter visitas para ela vender mais. E vende mais porque é boa ou é boa porque vende mais, né? Aquela história que eu já expliquei. Então agora nós vamos entrar aonde que começou a complicar para as empresas, que seria a parte das visitas. Novo algoritmo de regionalização. O que isso significa e por que isso está causando tanto impacto para as empresas? Vou dar um exemplo. Você está na sua casa à noite, aquela fominha bateu e preguiça de ir cozinhar. O que você vai fazer? Pizza. Vou buscar uma pizza no Google. Google, pizzaria. Por mais relevante que possa ser uma pizzaria top de São Paulo, se você tiver em Salvador, o Google só vai te trazer pizzaria de Salvador. Você entendeu que o Google regionalizou? E se você tiver no bairro X de Salvador, são as pizzarias perto da sua casa, tá? Aí é onde que entra a grande sacada dessa nova regionalização e onde que a gente pode tirar proveito disso para posicionar o nosso site. Primeiro, o teu site está em primeiro lugar no Google como pizzaria. Então, se você está lá no teu bairro, você é o dono da pizzaria, você digitou pizzaria, putz, meu site está em primeiro lugar. Mas se o Google tem 1 bilhão de visitas de buscas por dia, por que você vende lá 50, 60 pizzas? Né? Então, poxa vida, né? É justamente por causa disso. Às vezes você está em primeiro lugar, mas no bairro que você mora você está em primeiro lugar. Você está em primeiro lugar na cidade que você mora. Então, depende do produto. Por ser um produto regional, as buscas são regionais. O Google, ele conseguiu, através da localização do IP, né, regionalizar as buscas. Aí você pode me perguntar assim: Fabrício, mas como que o Google regionaliza as buscas se ele não sabe onde está hospedado o meu site? Às vezes eu hospedei num servidor que inclusive está fora do país. A maioria dos servidores hoje ainda estão fora do país. Então o Google, ele regionalizou isso da seguinte forma: o Chrome é o navegador do Google, mais usado aí pela maioria dos internautas, né? Hoje eu acredito que 80% use o Google Chrome como navegador e os outros 20% dividido entre os demais, tá? O Google Chrome, ele sabe a sua localização pelo seu IP, tanto que normalmente aparece o nome da sua cidade lá no rodapé. Você vai ver lá, e se não for aquela cidade, ele pede para você corrigir. Porque ele corrigindo, ele sabe que aquele IP é daquela localidade. Então, se, vamos supor, na minha localidade aqui, minha cidade é Fernandópolis, ele sabe todos os usuários que estão usando o Google Chrome em Fernandópolis. Os usuários de Fernandópolis, eles costumam buscar por pizzarias. E os usuários de Fernandópolis costumam clicar na pizzaria A, B e C, que são daqui de Fernandópolis, né? Ninguém vai querer pedir uma pizza de São Paulo que não vão entregar aqui. Então, por essa localização do IP, ele sabe quais são as pessoas que estão buscando as pizzas, né? Pizzaria, e aonde elas estão clicando. Então, ela sabe que aquele site lá é mais clicado na cidade de Fernandópolis. O site B é mais clicado na cidade de Fernandópolis. O site C é mais clicado na cidade de Fernandópolis. Então ele regionaliza o site A, o B e o C para quem faz a busca em Fernandópolis. Porque nesses últimos 2 anos ele já está colhendo esses dados de geolocalização pelo IP e colocando na base de dados dele quais são os sites mais clicados da região de Fernandópolis, ou da região de São Paulo, ou da região de Salvador, ou da região de Curitiba, e assim por diante. Então,
aonde que a gente consegue ter uma vantagem muito grande com essa regionalização? Por exemplo, no meu software gerador de tráfego, se você configurar lá a palavra pizzaria, tá? Você pode configurar 1, 2, 10 palavras. Eu sempre aconselho configurar 2 mais buscadas. Pizzaria ou, vamos supor, marmitas. Vamos supor que você tem um restaurante. Se uma pessoa busca por pizzaria em Recife e clica no seu site de Fernandópolis, o seu site ganhou um ponto em Recife. Se uma pessoa de Curitiba busca por pizzaria e clica no seu site, ele ganhou um ponto em Curitiba. Quando o Google vê que no Brasil inteiro está pipocando buscas pela palavra e as pessoas clicam no seu site, o seu site começa a ter relevância não apenas regional, não apenas no seu bairro, ele começa a ter relevância dentro do teu estado e dentro do Brasil todo. Então o seu alcance de geolocalização aumenta e as suas buscas aumentam. Não falo para você fazer isso no caso de pizzaria, mas por exemplo, com a palavra gerador de tráfego, eu usei o meu software gerador de tráfego, coloquei a palavra gerador de tráfego, que é uma palavra até bem concorrida, né? Existem muitas empresas de SEO que fazem muitos geradores de tráfego com o intuito de aumentar o posicionamento. Então eu usei meu próprio software, coloquei a palavra gerador de tráfego e software gerador de tráfego. E comecei a rodar o software para quê? Porque o software fazia pesquisa em computador. Vamos supor, um computador de Recife pesquisava software gerador de tráfego e clicava no meu site. Um software no Paraná, um software no Mato Grosso do Sul, uma pesquisa no Rio Grande do Sul. No Brasil inteiro pipocando milhares de pesquisas todos os dias e as pessoas entrando no meu site. O que o Google fez? Ele colocou o meu site geradordetrafego.com.br como primeiro lugar. Por quê? Porque o meu site está construído com as meta tags de gerador de tráfego, com o título gerador de tráfego. Ele é um software gerador de tráfego, é venda, né? Ele foi definido um site para venda. Então, assim, quando a pessoa busca gerador de tráfego, o Google já entende que ele quer comprar tráfego. Então o meu site está em primeiro lugar, praticamente no mundo inteiro. Qualquer IP do mundo que você pesquisar, gerador de tráfego, o meu site vai estar em primeiro lugar, porque eu usei ele para aumentar as buscas de regional para nacional e depois eu expandi para internacional, que o software permite também. A princípio a gente configura ele para nível Brasil, né? Depois que você tiver em topo no Brasil, você abre para o mundo inteiro e o mundo inteiro vai fazer pesquisa pela palavra que você definiu e vai clicar no seu site, tá? Então aí eu tenho a massa boa, que é um site bem estruturado. Eu tenho um site com o tipo de busca que eu quero, que no caso é venda, que é a venda do software, né? Eu tenho as meta tags bem estruturadas dentro do site gerador de tráfego e eu tenho milhares de visitas por dia de pessoas que digitam gerador de tráfego e clicam lá no primeiro lugar. Antes as visitas eram geradas artificialmente pelo próprio software que eu vendo, que é o gerador de tráfego, né? Hoje eu já nem uso mais ele, porque como eu já estou em primeiro lugar no Google no nível mundial, eu tenho visitas todos os dias e vendas todos os dias. Por quê? Quem busca gerador de tráfego, o meu site está em primeiro lugar. Às vezes ele fica em segundo. Existe um site que chama Kalina, uma agência Kalina, né? Se você pesquisar aí agora aí, gerador de tráfego, você vai ver, ou eu vou estar em primeiro ou eu vou estar em segundo. Porque o Kalina, ele escreveu a seguinte título: gerador de tráfego funciona, ou seja, ele é o gerador de tráfego de conteúdo. O meu é o de vendas. Então você vê, às vezes o Google briga, porque ele não sabe se você está buscando conteúdo ou se você está buscando comprar um gerador de tráfego. Então o meu site normalmente vai estar em primeiro. Se ele estiver em segundo,
e o Kalina em primeiro, é porque antes de você buscar por gerador de tráfego, você deve ter pesquisado como gerar tráfego, como fazer uma otimização do site. Então o Google entendeu que você está buscando conteúdo. Quando você digitou só gerador de tráfego, ele pôs o do Kalina em primeiro, porque o Kalina é gerador de tráfego funciona. Então, conteúdo. Quando você está lá pesquisando por algum software ou comprar alguma coisa e digitar gerador de tráfego, o meu vai estar em primeiro, porque o Google sabe que você quer comprar. Então o meu site, ele está um site definido que é um site de venda, né, que é de e-commerce, que é o botãozinho comprar lá dentro. E ele está em primeiro lugar porque ele teve muitas visitas e o bolo tá bom. Ou seja, o Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? O gerador de tráfego está em primeiro lugar porque ele é muito visitado ou ele é muito visitado porque ele está em primeiro lugar? Entenderam onde eu queria chegar? Espero que até agora, apesar das enrolações, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou passando para vocês de informação. Essas informações são muito relevantes, muito importantes para vocês posicionarem o site de vocês em primeiro lugar a nível nacional e internacional, que realmente é o que gera vendas, tá? Tá em primeiro lugar no seu bairro, você vai vender para o seu bairro. Para uma pizzaria é o que precisa, isso é ótimo, mas isso o Google já fez. Agora, se o seu produto, por exemplo, você tem uma empresa de logística, que você pode fazer frete para o Brasil inteiro, é interessante que você esteja em primeiro lugar no Brasil inteiro, não apenas na sua cidade, não apenas na sua região, né? Então, se o seu caso é do seu site está bem posicionado nível nacional, eu sugiro que você entre agora no geradordetrafego.com.br para começar a gerar essas buscas, porque o gerador de tráfego, gente, ele é um software que ele simula a busca pela palavra-chave e clica no seu site. Então, se você olhar lá no Analytics, você vai ver que tem a busca pela palavra e a pessoa clicou no teu site. Outro computador em outro lugar do Brasil faz a busca e clica no seu site. Outro computador. Então são milhares de computadores em todo o Brasil fazendo a busca e clicando no teu site. O Analytics, a hora que manda esses dados para o Google, para o algoritmo dele, o algoritmo dele fala: o site tal é relevante no Brasil inteiro, porque no Brasil inteiro pessoas buscam por tal palavra-chave e acessam esse site. Então esse site, ele é importante para todas essas pessoas. Vamos pôr ele em primeiro lugar nas buscas. É assim que funciona o algoritmo, tá? E agora a taxa de rejeição e o botão voltar do navegador. Quando você usa o gerador de tráfego, você vai ver que a taxa de rejeição aumenta, tá? Nossa, Fabrício, mas por que eu vou pôr um negócio que vai aumentar a minha taxa de rejeição? Primeiro, você tem que entender o que é taxa de rejeição. Antes, quando o Google não tinha regionalização, né, ele sabia se o teu site era bom ou não pelo tempo que as pessoas navegavam neles. Hoje, existem sites que são sites de redirecionamento, por exemplo, ou landing pages, que são aquelas páginazinhas. Para acessar agora, insira seu nome e seu e-mail. Quantos segundos a pessoa leva para pôr o nome e e-mail? Vamos pôr que leva 10 segundos. Em 10 segundos ela saiu daquele site. Então, vamos supor que seja um site, isso daqui, para fazer uma comparação, tá? Uma landing page hoje uma pessoa leva 10 segundos para preencher, certo? E é uma landing page importante, é um site que tem um conteúdo importante que é muito relevante para todo mundo clicou nele. Ou o cara pagou por anúncios, por propaganda, ou seja, ele trouxe o tráfego para dentro do site da landing page dele, a pessoa entrou lá dentro, ficou 10 segundinhos para preencher e foi para outra página, ou seja, preencheu, aí vai para a página do conteúdo, né? E por outro lado, existem sites ou blogs que tem aquela matéria gigante, você fica lá, vai 10 minutos lendo, assistindo o vídeo lá. Então, antigamente,
antes das landing pages, tal, dessas páginas de captura mais rápida, a taxa de rejeição era o termômetro que o Google tinha para aumentar os pontos de ranking do seu site. Porque ele entendia que se a pessoa ficou mais tempo no seu site, o seu site é mais interessante, cativou mais a pessoa, então aquele site tem mais relevância e a rejeição é menor. Se a pessoa sai muito rápido do seu site, significa que ela não gostou, né? Mas hoje em dia, com essas landing pages, programação, alterações que tiveram no linguagem de programação, site mobile que é menor, o Analytics ainda tem essa taxa de rejeição, mas ele não leva mais isso em consideração hoje. Sabe como que o Google hoje identifica se o teu site é bom, relevante ou não? Por incrível que pareça, com o botão voltar do navegador. Como eu disse, o Google Chrome hoje é o navegador mais utilizado de todos. E quem fez? O Google, por isso que chama Google Chrome. Quando você faz uma pesquisa no Google Chrome, por exemplo, gerador de tráfego, você clicou no meu site, gerador de tráfego, não importa o tempo que você ficou, se você fechar o navegador, ou dali você ir para outro assunto diferente, o Google entende que o meu site satisfez o que você estava pesquisando. Então, a minha taxa de rejeição cai, porque o meu site satisfez o que o cliente estava buscando. Se por acaso você entrar no meu site gerador de tráfego, não importa se você ficou lá 10 segundos ou 10 minutos e você clicar no botão voltar do navegador e depois entrar na segunda opção, que normalmente quando você está pesquisando algo, o que você faz? Você entra, não é aquilo que você está procurando, você põe voltar e vai para o segundo site. Quando você clica no botão voltar, o Google registra lá dentro: o site tal não satisfez essa pesquisa. Então automaticamente a minha taxa de rejeição real aumenta. Não a rejeição de tempo, e sim a rejeição de estar prestando um conteúdo que não atendeu aos requisitos que o internauta estava buscando. O Google, ele preza muito pelo que você está buscando. Ele usa inteligência artificial, ele usa codificação, ele usa histórico de busca anterior, ele usa milhares de fórmulas para te dar o resultado que você está pesquisando, certo? Então, se você entra num site e volta, para ele é um dos itens mais relevantes, que aquele site não atendeu a tua necessidade. Ele não atendeu aquilo que você estava buscando. Então, a partir do momento que você entrou no site e daquele site ou você fechou o navegador, ou você abriu uma outra página que estava no teu histórico ou nos teus favoritos, ou dali você foi para uma rede social, aí ele entende que aquilo realmente satisfez aquilo que o internauta estava buscando. No nosso gerador de tráfego, apesar da taxa de rejeição do Analytics subir, tá? Subir por quê? Porque o tempo da visita é pequeno. O tempo da visita, de cada visita do gerador de tráfego, é em média 20 segundos, tá? Por mais que a gente configure lá, que tenha configuração de tempo, a visita não consegue durar. Então ela vai durar de 10 a 30 segundos, tá? A gente faz uma média de 20, mas ela dura de 10 a 30. Então depende do horário do dia, ela vai durar um pouco menos, depende do horário um pouco mais. E essas visitas, o diferencial, apesar de ela ficar pouco tempo, é que assim que a visita acaba, ele fecha o navegador. Ou seja, para o Google, a tua relevância vai lá em cima, porque ele entende que a pessoa fez a busca pela palavra, acessou o seu site e fechou o navegador. Para ele é perfeito. Pro algoritmo do Google é o que ele queria saber. Os milhares de internautas pesquisaram pela palavra gerador de tráfego, acessaram o meu site e fecharam o navegador. Para ele concluiu o ciclo de busca com perfeição. Para ele o meu site deu o que o internauta estava procurando. Então,
para ele, o meu site é um ótimo site para ser ranqueado. Por quê? Porque ele consegue sanar a pesquisa que a pessoa está fazendo, tá? Esses são os 4 principais pilares para o seu site estar em primeiro lugar. Uma boa construção com palavras-chave bem buscadas, a busca estando em nível nacional e o seu posicionamento subir em nível nacional, sem que a pessoa fique clicando no botão voltar, tá? Olha, segredinhos tão fáceis, né? São coisas assim tão básicas. Um botão voltar, um botão acessar, um fechar o navegador. Mas esses pequenos detalhes é que fazem toda a diferença entre o seu site estourar de vender e o seu site não ter visitas qualificadas. Você pode até estar em primeiro lugar, você pode até ter visitas, mas você não tem a visita qualificada, você não consegue vender, ok? Muito obrigado, então, agradeço demais por você estar aqui conosco. Se tiver no Facebook, não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar um joinha aí, um like no YouTube e tal. Divulga esse vídeo aí para quem tem site, para quem tem empresa, para a pessoa também ficar aí atenta a essas pegadinhas aí do novo Google, né? Para não ficar aí perdendo tempo e perdendo visitas boas, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.